Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso utilizando como base os conceitos desenvolvidos em Supply e Demand e todo aquele Institutional Order Flow para que você possa aprender a identificar no seu gráfico todo o fluxo dos grandes operadores do mercado financeiro. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, não se esqueça de clicar no sininho de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também deixe um comentário aqui abaixo porque ele ajuda muito ao entender aí o seu feedback para produzir cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. E também vai ajudar com que o YouTube consiga compartilhar esse vídeo ao máximo com pessoas que querem aprender aí fazer day trade no mini índice principalmente. Pessoal, hoje, segunda-feira, o primeiro pregão depois do resultado aí do primeiro turno das eleições, principalmente com destaque para as eleições presidenciais, onde nós tivemos nesse primeiro turno Lula na frente, seguido pelo Jair Bolsonaro. Nós temos ali uma movimentação muito positiva do mercado financeiro em relação a esse cenário, mas eu vou explicar para vocês ali a minha opinião sobre esse acontecimento. Quando a gente veio acompanhando as pesquisas aí ao longo dos últimos tempos, a gente viu que os institutos de pesquisa estavam dando Lula no primeiro turno como vencedor ali, com mais de 60% dos votos, se eu não me engano. E a gente pôde observar no resultado de ontem que isso tudo estava completamente errado, já é o que a gente estava esperando, né? O resultado mostrou que o Bolsonaro colou extremamente ali nas costas do Lula e a gente teve uma diferença muito pouca, então a gente consegue ver uma esperança ainda para que o Bolsonaro se reeleja a partir do ano que vem, aí no segundo turno, no dia 30 de outubro. Acredito que o mercado tenha precificado esse fato, mas o mais importante ainda, na minha opinião, seria a composição do Congresso Nacional e também do Senado Federal, porque a gente tem ali uma grandíssima maioria das cadeiras que compõem ali o Congresso e o Senado são ocupadas agora por pessoas, né, por candidatos ali, por legisladores que apoiam o presidente Bolsonaro. Então isso o mercado viu como um fator extremamente positivo e a gente teve ali um mercado hoje extremamente de alta, papéis em alta, índice em alta, o índice dolarizado lá fora em alta, o dólar caindo bastante, então a gente teve um cenário bem otimista aí para o mercado financeiro para os próximos anos. Acredito que a gente pode seguir nesse movimento aí de otimismo à medida que a gente vai se aproximando do dia 30 de outubro e a gente espera que a gente tenha ali um resultado que vai levar o Brasil para frente, né, pessoal? Mas vamos falar de gráfico. A gente tem aqui o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar ali a movimentação extremamente esticada, né? Se a gente for tampar aí o gap, a gente vai ver que teve uma distância aí de aproximadamente 3.000 pontos desde o fechamento de sexta-feira até a abertura de hoje. O mercado seguiu em movimento de alta. Muita gente estava fazendo ali posições vendedoras, acreditando que o mercado ia cair, e o mercado acabou precificando muito bem essa leitura aí do Congresso depois do resultado das eleições aí do primeiro turno de ontem. A gente tem ali dois cenários de pequenas reacumulações, né, gente? Essas movimentações que nós temos aqui são cenários de reacumulações. Dois pontos importantes que o mercado acaba reacumulando os contratos antes de iniciar um novo movimento. E aí a gente teve logo no começo do dia uma reacumulação, o mercado estourou para cima, acabou de estopar todo mundo que estava acreditando numa venda, e você tem lá depois uma segunda reacumulação e depois um novo movimento de força acabando de estopar também todo mundo que continuou acreditando aí numa venda. Para amanhã a gente pode observar esse cenário como sendo um cenário extremamente esticado, ele vai liberar para a gente ali
uma consolidação no final do dia, onde a gente tem ali o nosso choque a partir desse ponto. O choque é o nosso ponto em que o mercado precisa vencer para ele reverter esse movimento. Então, eu acredito que o índice é alto até essa região deste choque aqui. Caso nós temos ali o mercado rompendo esta região aqui, esse ponto é nosso topo. Eu vou até mudar, vou colocar aqui ponto de continuidade. Esse aqui é o nosso ponto de continuidade, é o ponto que o mercado precisa vencer para continuar subindo. É o ponto que o mercado precisa vencer para dar continuidade à tendência de alta que ele vem fazendo. Atenção a essa região pequena aqui dessa micro reacumulação. Lá no gráfico de 1 minuto você consegue ver ali com um destaque maior, né? Você pode observar que tem uma pequena reacumulação aqui. Esse ponto pode ser importante porque a gente pode estar trabalhando ali, caso o índice fique abaixo dessa região, a gente pode estar trabalhando com uma mitigação do mercado sair desse ponto e vir para a região que tem mais liquidez ali, que seria obviamente a nossa região do choque. Mas o que você precisa entender é que o mercado está numa tendência de alta, acima do choque ele é predominantemente comprador, abaixo do choque ele é possivelmente vendedor. A gente precisa confirmar essa movimentação de que o mercado iniciou um movimento de reversão. A gente não pode simplesmente sair vendendo porque o mercado perdeu ali única e exclusivamente o choque, tá? Você precisa aguardar a confirmação antes de fazer a sua entrada ali, tá? Caso a gente tenha ali o mercado abrindo nesse intervalo do ponto de continuidade do nosso choque, a gente pode esperar um teste do choque com foco lá no topo de continuidade, né? A gente pode esperar uma movimentação similar a essa. Se o mercado perder o choque, a gente pode esperar uma retração numa região ali de prêmio bem favorável ao movimento de venda, com uma possível mitigação até esse fundo. Então a gente pode interpretar isso como sendo um transporte do dinheiro, porque querendo ou não, o mercado formou uma grande consolidação aí no pregão de hoje, e se o mercado perder esse nível de preço, ele pode voltar a testar esse order block aqui, que acaba sendo ali um movimento de mitigação. E caso o mercado vença o nosso topo de continuidade, o nosso ponto de continuidade, a gente pode esperar também uma movimentação de continuidade do movimento de alta, buscando ali agora vendedores travados no fundo. Então você vai buscar ali vendedores que ficaram aprisionados em suas operações ali, próximo às regiões de fundo de mercado. Obviamente aqui lá no choque, no nosso ponto de reversão, você vai buscar por compradores travados no topo e ali você vai focar principalmente nas regiões de topo, principalmente nas regiões de prêmio e ver se lá existe players posicionados, né, players travados ali numa movimentação compradora. Claro que se o índice testar o choque e muita gente começar a vender essa região de choque aqui, pessoal, preste muita atenção que esse movimento pode indicar uma manipulação desse choque para tentar aprisionar essa quantidade de contratos que foram vendidos próximos a um fundo também, tá? Lembrando a todos que o nosso dólar, ele acabou fazendo ali um movimento, ele acabou fechando, né, um novo contrato. Nós estamos operando agora o dólar X. E aqui a gente pode observar que a gente tinha uma região de fundo de consolidação, né? Esse range aqui foi bem importante aí na última movimentação. O mercado abriu, testou ali bem próximo dos 3,40 e aí depois desceu ali quase 200 e poucos pontos. Pessoal, é um movimento extremamente forte. O dólar chegou a bater quase 5,18 ali e a gente pode esperar uma continuidade desse movimento caso ele venha perder aqui esse ponto de continuidade que ficou sendo essas regiões aqui de baixo. Ponto de continuidade. Atenção, porque essa região aqui pode ser uma redistribuição, tá? Do mesmo jeito que lá no índice a gente tem uma reacumulação, aqui no dólar a gente pode ter um movimento de redistribuição, o que vai favorecer para nós ali uma continuidade do movimento de queda. O nosso change of character, o nosso ponto de reversão está nessa região dos 5,22, né? O 223 aqui seria o mais ideal. Caso você tenha o dólar abaixo do choque, ele é predominante vendedor. Caso você tenha ele acima do choque, você pode ter um cenário de reversão. Você pode ter ali uma possibilidade de reversão. Você precisa confirmar esse movimento. Lembra sempre disso, tá? Obviamente, se ele ganhar o choque, você vai buscar ali por movimentações travadas no fundo, né? Lotes travados no fundo com o alvo neste order block de cima. Se você tiver ali o mercado abrindo entre esse intervalo do choque ao ponto de continuidade, espere por um teste no choque. E caso você tenha o mercado perdendo o ponto de continuidade,
espere por compradores travados em regiões de resistência, né? Ou seja, compradores travados ali nos fundos, ok? Bom, pessoal, basicamente são essas movimentações que a gente tem ali para o próximo pregão quando a gente fala de índice dólar, né? Queria agradecer a todos mais uma vez pela presença de vocês aqui no Estudo de Mercado. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo ao máximo. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, uma ótima terça-feira, fiquem com Deus e até a próxima.